Está pronto para ouvir a palavra de Deus? Está animado? Abre o teu coração, eu sei que Deus tem grandes coisas para falar conosco neste dia. Vamos ler a palavra de Deus, se puder abrir aí a tua Bíblia ou ler conosco aqui no telão, em Números, capítulo 22. Vamos ler bastante a Bíblia hoje, hein? Fique esperto e não vai dormir, hein? Amém, uma história maravilhosa sobre Balaão. Tenho certeza que Deus tem grandes coisas para falar conosco. Hoje o tema que eu quero falar com vocês é diante das insistências. E nós vamos conversar sobre isso. Vamos ler, Números 22, capítulo 22, versículo 1 em diante, diz assim: Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos moabitas. Versículo 5, enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Versículo 7. Então foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos. E chegaram a Balaão, e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: Ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: Eis que o povo que saiu do Egito, cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Versículo 12. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoareis o povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Tendo-se levantado os príncipes dos moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Versículo 15, de novo, Balaque enviou príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor: Peço-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Versículo 18. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: Se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te, vai com eles. Todavia farás somente o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Versículo 22. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Senhor, obrigado, Pai, por esta manhã, obrigado por esta palavra. Nós abrimos os nossos corações e pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor abra os nossos olhos para entendermos o que o Senhor está falando pela Tua palavra, que o Senhor use a minha vida e que possamos sair daqui esta manhã tocados e abençoados, cheios com a Tua palavra para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Texto grande, mas fala uma história interessante aqui sobre Balaão. Balaão era um profeta pagão naquela época. Ele era um profeta que morava ali entre os midianitas, os moabitas. Eram povos inimigos do povo de Deus. Ele não era do povo de Israel. Ele não era dos filhos de Deus. Mas ele era reconhecido ali como um profeta.
E Balaque, que era o rei dos Moabitas, ele faz uma proposta para Balaão, para que ele vá e amaldiçoe o povo de Israel, porque ele percebe que Israel se levanta, ele percebe que Israel está cercando a sua terra, ele percebe que é um povo numeroso, ele percebe que é um povo mais poderoso do que ele, mais forte do que ele, e ele tem medo de perder a guerra, ele tem medo de ser dominado, então ele traça uma estratégia, já que eu não posso vencê-los com armas, vou contratar um profeta, porque eu sei que esse homem, o que ele amaldiçoa, fica amaldiçoado. Eu sei que o que ele abençoa, fica abençoado. Então, eu vou pagar para ele, eu vou contratar os serviços dele, para que ele vá lá até o povo de Israel e fale palavras de maldição. Porque assim, quem sabe, eles vão ser amaldiçoados, e aí sim, na batalha, eu posso ganhar desta nação. Era esse o pensamento de Balaque. E eu queria falar um pouco hoje sobre a questão das insistências. Você já ouviu aquela expressão, alguém falar o seguinte, fulano foi vencido pelo cansaço? Já ouviu? Porque muitas vezes é isso que acontece. Há um ditado popular que diz o seguinte, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não está na Bíblia, amém, irmão? Não está na Bíblia. Não vai dizer que eu falei que está na Bíblia isso. Mas o que esse ditado quer dizer, o que essa expressão fala? Que muitas vezes as insistências, ou conforme a gente insiste em algo, às vezes acontece, né? E Balaão, a história de Balaão na Bíblia fala um pouco sobre isso. E Balaão, ele era lá da terra de Moabe. Nós vimos lá no versículo 5 que ele era da terra dos filhos do seu povo, do povo de Balaque, que era o rei de Moabe. Então ele era lá daquela terra. E em Deuteronômio 23, Deus havia falado lá para Moisés, para o povo o seguinte, nenhum amonita ou nenhum moabita entrará na Assembleia do Senhor, para sempre, eternamente será esse mandamento. Então nós percebemos que ele não era um profeta de Deus, ele não era um profeta de Deus. No entanto, ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. E Balaão, como um profissional, digamos assim, haviam muitos deuses naquela época, e como ele iria tratar com o povo do Deus da Bíblia, o Deus vivo, ele consulta a Deus sobre aquilo. Ele consulta a Deus sobre aquilo. E ele consulta ao Deus vivo. E Deus fala com ele. Deus fala com ele, mesmo ele sendo um profeta pagão, Deus fala com ele. Deus fala porque todo aquele que busca a Deus o encontra. Amém? Deus fala com ele e Deus dá bem claro para ele a orientação de que ele não deveria ir com aqueles homens. Não deveria ir com aqueles homens. E aí eles vão embora, né? Vão embora lá para Balaque, voltam para a sua terra, para o palácio lá, voltam para ele e explicam, né? Não, Balaão não quis vir conosco. E aí Balaque falou o seguinte, não, vamos insistir. Mandou de novo, mandou outros príncipes mais honrados do seu reino, mandou mais riquezas e prata e ouro, e enviou uma comitiva lá para convencer novamente a Balaão. E aí Balaão, ele recebe aquelas pessoas, ele falou o seguinte, vou consultar novamente a Deus. Mas Deus já tinha falado para ele que não era para ele ir, né? E aí no versículo 18 nós lemos lá que Balaão falou o seguinte aos oficiais de Balaque, quando eles voltaram pela segunda vez, ainda que Balaque me desse a sua casa, cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou coisa grande. A decisão que Balaão toma aqui é uma decisão boa. Ele decide o seguinte, eu não vou desobedecer a Deus. O que Deus falar, eu vou fazer. Eu não quero desobedecer nem em coisa pequena e nem em coisa grande. Eu não quero me envolver, eu não quero desagradar ao Deus desse povo. Eu quero fazer o que Deus mandar. E ele toma a decisão de obedecer a Deus. Uma postura maravilhosa. Ele toma uma decisão muito boa. Ele tem um comportamento que agrada a Deus. Só que quando ele vê toda aquela comitiva, e ele vê... Aqui nesse texto não diz, mas em outros lugares da Bíblia diz, e eu vou ler com vocês, Balaão ele fica vislumbrado com aquela riqueza que ele poderia ganhar, fazendo aquele serviço. A honra que ele teria em estar junto com aquela comitiva real, com os príncipes mais honrados
do reino, ele se vislumbra com aquilo. E ele vai de novo falar com Deus, meio que tentando convencer a Deus e dizer: Deus, eles estão aí, eles querem que eu vá lá com eles. Deus já tinha falado que não. Deus já tinha falado que não, ele nem precisaria perguntar novamente, mas ele faz questão de perguntar novamente, porque lá no coração dele, e a Bíblia diz isso, havia essa intenção de ganhar aquele dinheiro, de ter aquele prestígio, aquela honra. E aí no final nós lemos lá, no versículo 20, que Deus fala com ele o seguinte: se aqueles homens então querem que você vá, pode ir com eles, mas faça apenas o que eu te mandar. E aqui eu percebo Deus falando como se ele dissesse o seguinte: eu já disse que é para você não ir, mas você quer tanto ir, então tá bom, vai lá com eles. Vai com eles, mas só faça o que eu mandar você fazer. Só diga o que eu mandar você dizer. E aí, Balaão vai com eles, né? Então, Balaão começa bem, ele começa decidindo obedecer a Deus. Não vou me desviar do mandamento de Deus para fazer nem coisa pequena, nem coisa grande. E existe bênção nisso, em obedecermos a Deus, você sabe disso. Só que logo em seguida ele se vislumbra com aquilo, e aí Deus meio que concede, falou: não, você quer ir, eles estão te chamando, então vai. Mas não faça o que eu não mandar você fazer. E em seguida, nós lemos ali, versículo 21, 22, que assim que ele saiu, aprontou sua jumenta, entrou no caminho, na estrada, a ira do Senhor se acendeu contra ele, porque Deus não queria que ele fosse. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor se colocou no caminho dele. E na Bíblia, no Antigo Testamento, toda vez que fala anjo do Senhor com A maiúsculo, o anjo do Senhor, é o que nós chamamos de teofania, é a aparição de Jesus Cristo no Velho Testamento. Antes de Jesus nascer, o anjo do Senhor na Bíblia é Jesus, e o próprio Jesus se coloca no caminho dele, para impedi-lo de ir, porque Deus não queria que ele fosse, mesmo que ele quisesse, não era o que Deus queria. E só aqui eu já consigo aprender algumas lições que eu quero compartilhar com você. Primeira delas, Deus fala, amém? Todo aquele que clama a Deus, Deus responde. A palavra de Deus diz: clama a mim e eu responder-te-ei. Eu anunciar-te-ei coisas grandes que você ainda não sabe. Então, se você precisa de algo, fale com Deus. Deus responde. Deus está vivo. Deus não é uma religião. Deus não está morto. Deus não está esquecido. Deus não é um livro de história. Ele está vivo. Ele está aqui nessa manhã. Deus fala conosco. Deus fala comigo. Deus fala com você. De onde você estiver, você pode orar e clamar a Deus. Segunda coisa que eu aprendo aqui: o inimigo pode traçar planos para amaldiçoar, para me amaldiçoar, para te amaldiçoar. O inimigo do povo de Deus lá, Balaque, o rei, ele estava contratando lá o profeta Balaão para amaldiçoar, ele estava traçando planos, ele estava pagando encantamentos, ele estava persuadindo pessoas, movendo situações. E o inimigo pode fazer isso contra a minha vida e contra a tua vida. Ele pode se levantar, ele pode mover situações, ele pode querer amaldiçoar você, ele pode querer vir contra a minha vida, contra a tua vida. Mas Deus está no controle. Deus está no controle. E Deus falou ali com Balaão: você só vai falar o que eu mandar você falar. Só acontece algo quando Deus permite. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Amém? Deus está no controle. Tem gente que pensa que nós estamos fugindo do diabo. O crente está fugindo do diabo, porque o diabo quer atrapalhar a vida dele. Não, tem um lugar que o diabo está, e a Bíblia é bem clara quando diz isso, que é debaixo dos nossos pés. Amém? Esse é o lugar do diabo na nossa vida. Esse é o lugar do diabo na nossa vida. O inimigo pode tentar fazer planos, o inimigo pode tentar mover pessoas, situações podem acontecer contra a tua vida, para abalar a tua fé, para te fazer enfraquecer e desistir, mas Deus está no controle, amém? Deus é poderoso para guardar a tua vida, em nome de Jesus. Outra coisa que eu vejo aqui, nós muitas vezes somos bons em negarmos propostas erradas logo de cara. Às vezes aparece uma proposta errada, você fala: não vou fazer, não quero fazer, não vou me comprometer com isso, não vou atrelar meu nome a esse negócio, eu não vou fazer, eu sei que Deus não quer que eu faça. Mas muitas vezes, quando
a situação insiste, quando pessoas insistem, quando coisas vêm de volta e se repetem à nossa frente, muitas vezes nós concedemos diante das insistências. Muitas vezes nós cedemos, nós concordamos. Muitas vezes logo de cara você fala, não, esse negócio não tem nada a ver comigo, mas às vezes de tanto que aquilo se repete na sua frente, de tanto que as pessoas falam, de tanto que convites aparecem, você já começa a pensar, puxa, será que é tão errado eu fazer isso aí? Será que realmente eu vou perder tanto se eu fizer isso aí? Será que realmente eu vou me dar mal? Só ir lá uma vez, só falar tal coisa, só fechar essa parceria com tal negócio? E muitas vezes nós concedemos, nós cedemos diante das insistências. Nós muitas vezes começamos bem, Balaão começou bem, falando que não ia desobedecer a Deus, mas muitas vezes nós nos deixamos ser comprados por aquilo que enche os nossos olhos. No caso de Balaão foram as riquezas, foi a honra, foi o prestígio que ele teria, mas muitas vezes coisas podem encher os nossos olhos, coisas podem ser agradáveis diante de nós, e muitas vezes nós começamos bem, mas terminamos indo junto com o inimigo. Muitas vezes terminamos sendo comprados por aquilo que enche os nossos olhos. Balaão vai com eles, e a ira do Senhor se acende contra Balaão. Deus permite que Balaão vá, mas ele não queria que Balaão fosse. Quantas vezes Deus fala um não para nós? Quantas vezes Deus já te disse um não? Você nunca ouviu um não de Deus? Você um dia vai ouvir, pode ter certeza. Porque a palavra de Deus diz que Deus corrige a quem Ele ama. Ele cuida dos seus filhos. E muitas vezes você está lá e falando para Deus, Deus, quero namorar com essa pessoa. E Deus fala não para você, no seu coração, você sente que não tem que fazer. Aí você vira para Deus, mas ele é tão lindo, Senhor. Mas ela é tão boazinha. A gente quer insistir com Deus. É como Balaão fez ali. A gente quer persuadir ao Senhor. Fala, Deus, mas pensa de novo, pensa direito. Tem certeza que não é para eu fazer isso? Tem certeza, Deus, que não é para eu entrar nesse negócio? Talvez Deus tenha falado para você, não faça essa sociedade, não se meta nisso, não ande com essa pessoa, não vá a este lugar, não frequente este lugar. E muitas vezes a gente finge que não ouviu, ou muitas vezes a gente quer convencer a Deus, Deus, não tem problema, só se eu for lá com eles. Eu não vou amaldiçoar o povo, tudo bem, mas deixa eu ir com eles, deixa eu ganhar esse dinheiro, deixa eu parecer que eu estou sendo um cara solícito, não quero ficar mal com ninguém. Deixa eu ir lá com eles, e a gente faz isso muitas vezes, e não era o que Deus queria. Quando Deus falar não, é não, porque Deus vê tudo, e Deus enxerga o amanhã, e Ele vê o futuro, e Ele sabe que aquilo pode destruir a tua vida, e quando Deus falar não, é porque Ele te ama, e é porque Ele quer te livrar. Tem gente aqui essa manhã que Deus está falando não, e você está fingindo que não está ouvindo Deus falar. Mas Deus está falando não, porque Ele te ama, e porque Ele quer te livrar, e porque Ele quer abençoar a tua vida. Balaão terminou morto por espada. Nós vemos isso em Josué 13. E não era assim que era para terminar a vida de Balaão, não precisava ser assim. Ele não era do povo de Deus, mas ele ouviu a voz de Deus. Deus falou com ele, Deus deu uma chance de ele fazer a coisa certa. Mas ele se perdeu no caminho, e ele morreu pela espada. A gente não vê o futuro, mas Deus vê. Deus vê. Negócios podem ser bons aos nossos olhos, parece que você vai ganhar um dinheiro. Mas você já perguntou para Deus sobre isso? Já perguntou se você tem que ir com essas pessoas? Já perguntou para Deus se esta decisão, esta mudança é algo que é agradável a Ele? É o melhor que Ele tem para você? Deus fala, se nós perguntarmos, e esteja disposto a ouvir o sim de Deus ou o não de Deus. Amém? A Bíblia fala que tem caminhos que parecem bons aos nossos olhos, mas no final são caminhos de morte. Porque é isso, nós não sabemos o final, mas Deus sabe, Deus vê tudo. Por isso que precisamos ouvir a voz de Deus. E o que acontece aqui é que Balaão, que tinha decidido obedecer a Deus a qualquer custo, não desobedecer nem em coisa pequena, nem em coisa grande, agora ele é vencido pela insistência de Balaque. Balaão é vencido pela insistência de Balaque.
E o texto continua, não vou ler com vocês, mas o texto continua do versículo 23 para frente e fala sobre um episódio muito interessante. Balaão, ele monta na sua mula, na sua jumenta, e ele vai na estrada rumo a Balaque, se encontrar com Balaque. E o anjo do Senhor aparece no meio do caminho dele. Mas Balaão, com seu coração duro, pela ganância, pelo dinheiro que ele ia ganhar, pelo poder e o prestígio que ele ia ter, ele não vê, ele não consegue ter a sensibilidade de enxergar o anjo do Senhor no seu caminho. Jesus apareceu para ele e ele não viu, mas a mula viu. O animal viu, a Bíblia diz. E quando o anjo do Senhor aparecia no caminho, a mula se desviava, ia lá para o mato, saía da estrada. Balaão descia da mula, batia na mula, espancava a mula e fazia ela voltar para a estrada. Isso aconteceu uma vez, isso aconteceu 2 vezes, isso aconteceu 3 vezes ao longo do caminho. Na terceira vez a Bíblia diz, lá versículo 27, 28, a Bíblia diz que a mula vai passar por um lugar estreito na estrada, onde tinha pedra, enfim. O anjo do Senhor estava à frente, ela não tinha para onde ir, ela simplesmente empacou, ela simplesmente parou. E Balaão, ela se encolheu, ela se prostrou, e Balaão desce e espanca a mula. E nessa hora a Bíblia diz que o Senhor concede para que a mula fale com Balaão. Olha que loucura. Daqui a pouco a mula vira para Balaão e fala para ele: o que você está fazendo comigo? Eu vou ler isso para você. Não está aqui, mas eu vou ler. Versículo 28, capítulo 22. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, para que me espancaste já 3 vezes? A mula sabia contar, inclusive. Versículo 29 é pior ainda. Balaão responde a mula. E ele diz o seguinte: respondeu Balaão a jumenta: por que zombaste de mim? Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou-lhe a jumenta, versículo 30, desculpa. A Balaão: porventura eu não sou a tua jumenta, em que toda a minha vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer isso contigo? E ele respondeu: não. Que loucura. Olha a experiência que esse homem tem com Deus. Algo sobrenatural acontece. A mula conversa com ele, e ele conversa com a mula. E me parece que a mula é mais inteligente que ele, porque vê Jesus, e ela para, e ela se prostra, e ele não vê Jesus, e ele está doido para ir logo, ele está doido para ganhar o dinheiro dele, ele está doido para seguir a sua própria vontade. Mas aí no versículo 31 diz que então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, e aí ele se prostra, e ele conversa com Deus, no meio do caminho. E Deus fala de novo para ele: você vai, mas só faça o que eu mandar você fazer. Tipo, você já está aqui mesmo? Então vai, mas só faça o que eu mandar você fazer. Tem gente que o anjo do Senhor está no meio do caminho, mas não está vendo nada. Tem gente que a mula que está do seu lado está vendo. E mula não estou sendo pejorativo, né? Alguém que está do seu lado está vendo, alguém que caminha com você está vendo, mas você não está vendo. O anjo do Senhor está à sua frente, e você com um coração duro não está vendo. Enfim, Balaão vai, é enviado até Balaque, e Balaque o envia ao povo de Israel 3 vezes, e nas 3 vezes Balaão, que foi pago para amaldiçoar, ele não consegue, e ele, ao invés de amaldiçoar, ele abençoa. Quero ler com você, primeira vez, Números 23, versículo 6, primeira vez, e tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, Balaão falando isso, Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel.
Agora ele fala no versículo 8, como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar quem o Senhor não denunciou? Pois do cimo das penhas eu vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Aí ele começa a falar coisas boas. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a quarta parte de Israel, que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. Então disse Balaque a Balaão, que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoastes. Mas ele respondeu, porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então, pela primeira vez, Balaão vai ao povo de Israel e ele abençoa. Ele fala, eu vejo por cima este povo, eu vejo que é um povo só, eu vejo que é um povo que não se mistura, é um povo forte, é um povo que domina, eu vejo, e eu, inclusive, quero ter o mesmo fim deles, eu quero morrer como eles vão morrer, eu quero ter a honra deles, eu quero ter a vida que eles têm. Balaão falando. Ele não consegue, ele fala assim, como que eu vou amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Olha aqui, meu irmão. O diabo pode tentar te amaldiçoar, mas você é abençoado pelo Senhor. Você já é abençoado. A palavra de Deus diz que nós já somos abençoados em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Deus te abençoou, Deus me abençoou. Não tem como ser amaldiçoado a quem Deus já abençoou. Amém? Segunda vez que Balaão vai até o povo de Israel e ele também não consegue amaldiçoar. Números 23, 17. Vindo a ele, eis que estava junto do holocausto e os príncipes dos moabitas com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque, o que falou o Senhor? Então proferiu a sua palavra e disse, levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, a gente conhece esse versículo, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que, para abençoar, recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. E o texto continua falando um monte de bênçãos que ele profere ali diante do povo. Se Deus abençoou, eu não posso revogar. É o que ele fala. Recebi ordens para abençoar. Deus não é homem para mentir. Deus não é filho do homem para se arrepender. Deus já te abençoou e ele não revoga a bênção que ele já te deu. Deus está com você e a palavra de Deus diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Israel mal sabia, mas Deus estava cuidando deles. Deus estava livrando eles. Porque Deus era por eles. Deus já os havia abençoado e não tem palavra de maldição que seja mais forte contra a oposição à bênção que Deus já estabeleceu. Creia nisso, creia nisso. Tem gente que acredita em retaliação do diabo, tem gente que acredita que o diabo está perseguindo, que o diabo está oprimindo. Meu querido, a Bíblia ensina que em Jesus Cristo nós somos abençoados. Ele se fez maldição no nosso lugar e nós somos abençoados. Não tem maldição que alcance a tua vida, porque o Senhor te abençoa. Amém? Amém. Terceira vez, Números 24, mais para frente um pouquinho. Balaão vai de novo lá, versículo 1. Vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor, que abençoasse a Israel, não foi esta vez como antes, ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto. Levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado, segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Proferiu a sua palavra e disse, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, o que tem a visão do Todo-Poderoso e se prostra, porém de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel. E aí ele começa a falar, metralhar palavras de bênção aqui, depois do versículo 5, pela terceira vez. E aqui eu vejo que Balaão parece que recobra os seus
a sua postura, a sua decisão, e Balaão realmente toma a decisão de obedecer ao que Deus disse. Ele começa a abençoar ao invés de amaldiçoar. Ele não se detém, ele fala o que Deus manda ele falar. E aqui outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, que Deus, o que era para ser maldição aqui, Balaão foi pago para amaldiçoar, na verdade resultou em bênção. Palavras de bênção para o povo de Deus. E Deus é especialista nisso, em pegar o que era para ser maldição e transformar em bênção. Eu não sei o que você já viveu na sua vida, não sei da tua história, mas aquilo que era para te matar, e aquilo que veio para você, para amaldiçoar a tua vida, para prender a sua vida, para afligir você, para te destruir, Deus é poderoso para transformar em bênção. Deus é poderoso para te fazer disso um testemunho na tua vida, para fazer disso uma história para você contar e dizer, eu saí deste lugar, mas eu não estou mais lá. Deus transformou o que era para ser maldição na minha vida em bênção. Deus transformou aquilo que era para me matar em motivo para eu viver e falar do seu amor. Deus fez isso na sua vida, irmão? Deus faz isso nas nossas vidas o tempo todo, e não importa aonde você está hoje. Talvez você entrou aqui, você esteja num lugar de aflição. O salmista fala o seguinte, da minha angústia eu clamei ao Senhor, e se da sua angústia você clamar ao Senhor, Ele é especialista em transformar a maldição em bênção. Ele é especialista em pegar aquilo que era para te destruir e transformar numa história de testemunho que vai glorificar o nome dEle. Amém? Amém. Bom, Balaque fica irritado com Balaão, diante destas 3 ocasiões em que ele abençoa o inimigo, abençoa o povo de Israel. E em Números 24 fala sobre isso, versículo 10. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e ele bateu as suas palmas e disse, Balaque a Balaão, chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, porém agora já 3 vezes somente os abençoastes. Agora, pois, vai-te embora para a tua casa. Eu dissera que te acumularia de honras, mas eis que o Senhor te privou delas. Então Balaão disse a Balaque, não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia traspassar o mandado do Senhor, fazendo de mim mesmo bem ou mal, o que o Senhor falar, isso falarei. Sabe de uma coisa? Quando você decide obedecer a Deus, você precisa estar disposto a enfrentar as consequências disso. Vou falar de novo. Quando você decide obedecer a Deus, você precisa estar disposto a enfrentar as consequências disso. Porque tem gente que não vai gostar. Saiba disso. Fato. Fato. Tem negócios que você vai perder. Tem amigos que vão se afastar de você. Tem lugares que tem prazeres e coisas que você vai deixar de ter. Agora, o que pode até ter uma oposição à tua fé, mas lembre-se bem, o que a gente precisa é saber bem claro, o que eu perco com Jesus e o que eu ganho com Jesus. Porque você está perdendo alguma coisa, sim, saiba disso. A palavra de Deus diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e me siga. Jesus levou a cruz mais pesada. Mas quando fala de pegue a sua cruz, está dizendo que existem renúncias. Existem posturas. Existem negações. Negue-se a si mesmo. Tem coisa que você vai perder. Se ninguém nunca te disse isso, eu te digo isso hoje. Com Jesus, você vai perder algumas coisas. Talvez amigos vão embora. Talvez familiares não te entendam. Se afastem. Talvez você vai perder clientes, porque agora antes era desonesto, agora você faz tudo direitinho no seu trabalho, e tem gente que não suporta trabalhar com honestidade, você vai perder cliente. Só que, aquilo que você ganha em Jesus, é infinitamente maior e melhor do que aquilo que você perde. Amém? Ter o favor de Deus, a bênção de Deus na tua vida, é o mais importante.
Alegria, a paz que excede o entendimento, você dormir em paz, pôr a cabeça no travesseiro, saber que a tua vida está em integridade diante de Deus. Isso aí não tem dinheiro no mundo que pague. Não tem prestígio no mundo que compre. Não tem. Alegria, você saber que você está ali, ó, fechado com Jesus, andando de mãos dadas. Você pode passar pela fornalha, você não vai ser queimado. Você pode ser jogado na cova dos leões, não vai te comer lá. Por quê? Você está do lado do Todo-Poderoso. Você está do lado do time que vence. O Senhor é o vencedor dos vencedores. Ele é o campeão dos campeões. E nós somos mais do que vencedores em Jesus, porque andamos com Ele. Então o que você perde não significa nada. Nada. Mas você perde algumas coisas. Então, quando você decide obedecer a Deus, esteja pronto para enfrentar as consequências disso. Vá até o fim. Não seja um crente frouxo, que na primeira questionamento que alguém faz, é verdade, eu vou perder esse negócio. Eu não vou perder não. Sabe aquela pessoa que quer agradar todo mundo? Eu sou essa pessoa. Não gosto de brigar com ninguém, não gosto de arrumar confusão com ninguém. Não gosto. Se eu puder, tem um meme que eu vi na internet essa semana, é um menininho, duas criancinhas, um vai lutar judô com o outro assim, ó. Aí um primeiro chute que um dá, o outro faz assim, ó, pá, se joga no chão. Tipo, acabou a luta. Eu sou esse cara, para não arrumar confusão. Ah, bom, ganhou. Só que, quando você anda com Deus, e quando você se posiciona, você tem que estar disposto. Quando a tua fé é questionada, você vai arrumar confusão com algumas pessoas. E não é porque você quer arrumar confusão, é porque elas não entendem. E tudo bem, não arrume briga, mas saiba que tem coisas que você perde. Mas Deus vai ser maior na sua vida, vai suprir tudo, e não vai te faltar nada, nem coisa pequena, nem coisa grande. Deus vai ser o suficiente para você. Amém? E aquilo que você ganha, os amigos que vão vir, os negócios que Deus vai mandar, vai ser infinitamente melhor. Vai ser infinitamente melhor. Saiba disso. Amém? Agora, a Bíblia diz que, diante dessa insistência e da indignação de Balaque, Balaão faz um negócio. Aqui no texto não está, mas nós vemos citações de Balaão por toda a Bíblia. E aí nós, juntando os textos, a gente compreende melhor a história. O que acontece? Balaão não pode amaldiçoar o povo, porque ele não quer arrumar confusão com Deus. Deus falou que não é para amaldiçoar, ele não amaldiçoa. Só que o que ele faz? Para não perder o dinheiro que pagaram para ele, para não perder o prestígio com o rei Balaque, ele faz o seguinte, ele faz uma reuniãozinha com Balaque e faz o seguinte: Balaque, tem um negócio que você pode fazer. E a Bíblia diz que, vou ler para vocês aqui, Apocalipse 2,14, ó, tendo todavia, contra ti, Apocalipse 2,14, tendo todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Então lá no Apocalipse é citado essa questão, doutrina de Balaão. E o que era essa doutrina de Balaão? O qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então Balaão faz uma reuniãozinha com Balaque e o seguinte: rei, eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoa. Só que você pode armar ciladas lá no meio do povo e fazer com que eles mesmos tragam maldição sobre a vida deles, comendo coisas consagradas aos ídolos, se prostituindo com mulheres de outros povos. Eles vão trazer maldição sobre eles. Eu não preciso amaldiçoá-los. E eu não vou fazer isso porque Deus mandou eu não fazer. Só que ele se corrompe nesse sentido, Balaão. Ele aceita o dinheiro, ele aceita o prestígio, e ele dá ideias diabólicas para Balaque, falando para ele, porque ele entende que não tem como amaldiçoar quem Deus abençoa, e eu já falei isso, amém? Se Deus é por nós, quem pode ser contra você? Não tem inferno, não tem demônio que pode tocar em você. Isso é verdade. O diabo está debaixo dos nossos pés. Agora, você pode destruir a sua própria vida, se você escolher errado. Você pode atrair maldição para você,
para sua casa, se você escolher mal, se você abrir concessões. E era isso que Balaão estava dando de ideias para Balaque. Se o povo se prostituir, eles vão trazer maldição sobre a vida deles, eles mesmos. Eu não preciso fazer nada. Isso acontece de verdade. Lá em Números 25, um pouquinho para frente de onde nós começamos a ler, em Números 25:1 diz assim, ó, habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Aí já viu, né? Aí, ó, é ladeira abaixo para Israel. Se misturando com quem não tinha que se misturar, ao invés de destruir o povo o povo que era inimigo, os moabitas, eles resolvem se prostituir com as mulheres. Eles resolvem comer da oferta que era para os deuses estranhos. E eles trazem maldição para a vida deles. Aí já viu. Aí é maldição, aí é perder guerra, aí é o povo se entristecer. E não era o que Deus tinha para a vida deles. Números 31 fala também algo sobre isso. Números 31 mais para frente, versículos 14 ao 16. Indignou-se Moisés contra os oficiais do exército, capitães de milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço da guerra. E disse-lhes Moisés, deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar ou pecar. Fizeram pecar os filhos de Israel contra o Senhor. No caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Por conselho de Balaão, as mulheres deram em cima lá dos filhos de Israel, e a ordem era para eles destruírem todo o povo inimigo, e Moisés fica indignado, peraí, vocês pouparam as mulheres, porque eles já estavam envolvidos com as mulheres, por conselho de Balaão. Novamente Balaão escorrega. Balaão faz algo que não devia fazer. Na verdade, ele não devia nem sair de onde ele estava. Deus tinha falado que não era para ele ir. Só que Balaão quis andar aqui, ó, a linhazinha do precipício. Já pensou se eu caio aqui agora? A ilustração ia ficar melhor ainda, mas não ia ser bom para mim, né? Mas tem crente que é assim. Deus, deixa eu ir lá, eu não vou fazer nada demais, só vou ir lá só. Eu só vou falar com aquela pessoa, mas eu só vou fazer o que o Senhor mandar, mas deixa eu ir com eles, deixa eu ganhar esse dinheirinho aqui, deixa eu ter esses amigos aqui. E uma hora, meu irmão, você vai cair. Escute o que eu estou falando. Escute o que o Espírito Santo está falando para você nesse dia. Se você continuar andando na linha do precipício, você vai cair. Você vai cair. E Deus está querendo nesta manhã te falar isso. Não caia. Evite. Obedeça a Deus. Se afaste de lugares, de pessoas. Aceite o não de Deus com alegria. Porque Deus sabe melhor do que você das coisas. Deus vê o futuro que você não vê. Deus cuida de você. Ele te ama. Pode doer agora o não de Deus. Mas o futuro vai ser um futuro de bênçãos. Amém? Deus está falando com gente aqui hoje. A Bíblia fala em todo o lugar sobre Balaão. Fala em Deuteronômio, fala em Josué, fala em Neemias, em Miqueias, em 2 Pedro. 2 Pedro fala o seguinte, essas pessoas seguiram o caminho de Balaão, que amou o prêmio da injustiça e teve as suas consequências. Em Judas 11, Judas só tem um capítulo, né? Versículo 11 fala aí, movidos pela ganância, caíram no erro de Balaão. Apocalipse fala, nós lemos aqui, a Bíblia toda fala sobre esta história, e ela está aí na Bíblia, como um alerta para nos ensinar, como uma luzinha piscando, falando para você o seguinte, tome cuidado, tome cuidado. Nem tudo que parece ser bom, é bom. Nem tudo que Deus falar, na verdade, tudo que Deus falar, não argumente. Aceite ou não. Deus tem bênçãos para você. O diabo não pode te tocar. Mas você pode abrir concessões diante das insistências. E isso trazer maldição sobre a tua vida. Não negocie a tua fé.
Não abra concessões. Insista, resista. Amém? Para concluirmos, Balaão, ele ouviu a voz de Deus. Ele teve até temor em obedecer. Mas o seu coração se corrompeu diante das ilusões de tudo que foi oferecido a ele. No caso, as riquezas. Meu irmão, não se iluda, não se vislumbre com o que o mundo pode te oferecer. A Bíblia diz que tem caminhos que parecem ser bons, né, aos olhos dos homens, mas no final são caminhos de morte. O Senhor conhece. Não se iluda. Saiba que Deus tem para você uma vida de vitória. Balaão teve uma montanha-russa na sua vida com Deus. O seu relacionamento com Deus. Deus falou, não vai, ele obedeceu. Ele começou bem, não vou desobedecer nem coisa pequena, nem coisa grande do que Deus falar. Amém. Depois, ele se ilude com as riquezas, eu vou lá. Mesmo que eu não faça nada de errado, eu só vou com eles. É inocente, parece que é inocente, eu vou lá. E aí depois ele fala, não, Deus me mandou abençoar, por 3 vezes ele abençoa, ele sobe de novo. Ele abençoa, e ele abençoa. Só que daí, ele não quer perder o dinheiro, não quer perder a influência. Ele baixa a guarda de novo, quer saber, eu vou te ajudar, Balaque, a armar ciladas para o povo. Vou dar conselhos para as mulheres. O próprio povo vai trazer maldição sobre eles. Não, Deus não tem para nós uma vida de montanha-russa. Sabe aquele crente que aqui dentro, no domingo, a vida está maravilhosa, na terça, na quarta, em casa já faz escolhas ruins no trabalho, já esquece do que Deus falou. Deus quer que você tenha uma vida constante, amém? Deus quer para você uma vida de vitória, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Esse é o padrão de Deus. Deus tem isso para nós, amém? Resista diante das insistências. Sabe, o diabo trabalha com insistências. Ele te oferece algo hoje e você pode dizer que não, tudo bem. Ele vai falar, não, tudo bem, está aqui, não está aqui quem falou. Amanhã ele te oferece de novo. E aí, daqui 2 dias ele te oferece de novo. Daqui 1 semana ele oferece de novo. E talvez por tanta insistência você comece a pensar, será que realmente tem problema? Será que realmente faz sentido isso? Será que eu não posso tirar uma vantagenzinha dessa situação? O diabo trabalha com insistências. Por isso, resista. Resista. Quantas vezes for preciso. Amém? Resista. A palavra de Deus diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Fala resistir, não fala assim só negar. Porque a Bíblia sabe que o diabo é insistente. Então você tem que resistir. Resistir o inimigo. Fique com a palavra de Deus, irmão. Fique com as promessas. Lembre das promessas do Senhor. Lembre, Deus tem os seus motivos. Quando Ele fala não, ou quando Ele te dirige para alguma coisa, Deus tem os motivos dEle. Deus sabe mais do que eu. Deus sabe mais do que você. E a nossa fé está aí para isso. Quando você exerce a sua fé? Quando precisa mesmo. Se você concorda com tudo, não precisa nem ter fé. Naquele momento que está tudo bem na sua vida, a sua fé é menos operante. Mas quando tem que decidir entre fazer algo que você quer e algo que Deus quer, a tua fé tem que fluir nesta hora. É para esta hora que você tem que acreditar. Fé é acreditar que o que Deus escolheu é melhor do que o que eu escolho. Acreditar que a decisão de Deus é mais sábia do que a minha decisão. Então decida praticar a tua fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Creia em Deus 100%, 100%. Não negocie a sua fé. Amém? Tem pessoas que dizem que... já ouviu alguém falar o seguinte? Todo mundo tem seu preço. Já ouviu? Né? Às vezes entre amigos a gente zoa, né? Se eu te der R$1 milhão, você passa determinada vergonha? Tem gente que sim, tem gente que não. Tem gente que precisa de ser 10 milhões, aí o cara passa. Agora,
quando o assunto é Deus, e quando o assunto é o que Deus fala para você, espiritualmente falando, pegue uma plaquinha, coloque no seu pescoço aqui, ó, escrito em letras garrafais o seguinte: não estou à venda. Faça isso. Não importa o preço, não importa a proposta, não importa aquilo que te ofereçam, não importa aquilo que você vai ganhar. Se está diferente do que Deus falou, negue. Não estou à venda. Não estou aberto à negociação. O fim de Balaão foi terrível. Não precisava. Ele teve a oportunidade. Ele acertou algumas vezes no meio do caminho, e mesmo ele não sendo do povo de Deus, eu creio que se ele realmente buscasse ao Senhor e obedecesse, ele teria o mesmo fim daquele povo, como ele mesmo desejava ter. Mas não foi assim na vida dele. Ele se perdeu no caminho, ele morreu pela espada. Não precisava ser assim. Balaão, ele teve o tempo todo uma vida dupla. Ao mesmo tempo que ele abençoava o povo, que era o que Deus queria, ele também falava com Balaque estratégias de ciladas para armar ao povo. Tem gente que tem uma vida dupla, que domingo na igreja é uma pessoa, segunda-feira é outra pessoa. Meu irmão, Deus não tem para mim e para você uma vida dupla. A palavra de Deus diz sobre ânimo dobre, sobre mentalidade dividida. Não pense tal homem que alcançará o favor do Senhor. Aquele que tem um ânimo dobre, aquele que tem uma vida dupla, aquele que tem a mente dividida. Uma hora quer as coisas de Deus, outra hora não quer as coisas de Deus. Você só tem a perder isso. Sabe de uma coisa, eu sempre falo o seguinte: se Deus não for o primeiro na sua vida, Ele não aceita ser o segundo. Se Ele não for o primeiro, Ele não será o segundo. Ou você vive totalmente para Deus e encara pela fé a vida que Deus tem para você. Perde sim algumas coisinhas no meio do caminho, mas ganha infinitamente mais. E vive tudo que Deus sonhou para você. Ou você põe a tua vontade em primeiro lugar e Deus não é nada para você. Porque se Ele não for tudo, Ele não é nada. Ele não aceita ser nada. Ou Ele é o seu Senhor, ou você não tem Deus na sua vida. Não tem negociação. A Bíblia diz que aquele que quer ser amigo do mundo se declara inimigo de Deus. Porque é isso. Não tem como agradar todo mundo. Eu gostaria de agradar todo mundo. Talvez você também. Mas em algum momento, as crenças vão chocar. Em algum momento, as pessoas não vão te entender. Por que você faz diferente do que todo o cenário indica? Porque Deus mandou eu fazer diferente. E porque a minha fé é de que se Deus mandou, Ele sabe o que é melhor. Então pessoas não vão te entender. Mas saiba, fique com o que Deus diz. Fique com o que Deus falou para você. E se você tem dúvidas, ore, porque Deus fala. Deus está vivo, Ele fala. Deus está aqui. Sabe, o povo de Deus é um povo forte. E Ele te chama hoje. Ele te recebe do jeito que você está. E Ele te faz um povo forte. Um povo para resistir todas as insistências que se aparecerem diante de você. Um povo que sabe o que está ganhando com Cristo. Sabe que tem uma aliança com o Todo-Poderoso. Deus está preparando moradas para nós lá no céu. As coisas dessa terra significam nada. Nada. Um dia nós estaremos para sempre com Ele. Um dia nós estaremos para sempre com Ele. Não haverá dor, não haverá choro, não haverá morte. Porque as primeiras coisas se passaram. Em Salmos, capítulo 89, o salmista fala sobre a grandeza de Deus. Eu quero terminar lendo isso com você. Salmo 89, versículo 6. Porque quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor?
Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Dominas a fúria do mar quando as suas ondas se levantam, tu as amainas. Versículo 13, o teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Bem-aventurado, feliz é o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome de contínuo se alegra, e na tua justiça se exalta, porquanto tu és a glória da sua força, no teu favor avulta o nosso poder. E do versículo 20 em diante ele fala com Davi, é Deus falando o seguinte, é Deus falando, eu encontrei Davi, eu encontrei o Silas, eu encontrei o João, eu encontrei a Maria, eu encontrei meu servo, e com meu santo óleo ungi. A minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Eu esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Deus é assim, Deus tem isso para as nossas vidas. Celebra o Senhor, Deus tem isso para nós. Escolha viver para sempre com o Senhor, custe o que custar, você pode se levantar, custe o que custar, resista quantas vezes tiver que resistir, seja fiel ao Senhor. Se dúvidas vierem na tua mente, resista. Se maus pensamentos vierem na sua vida, resista. Se depressão quiser vir sobre você, angústia, tristeza, resista. Escolha viver o que o Senhor tem para você, negue as propostas do mundo, negue viver uma vida dupla, não aceite viver uma vida dupla, viva para o Senhor. Deus tem o melhor para você e para mim e para nós.